As denúncias de violência contra crianças e adolescentes caíram 12% durante os meses da pandemia do novo coronavírus. Podia ser um dado positivo, mas essa redução é atribuída à dificuldade em fazer as notificações durante o isolamento social. O fechamento das escolas pode ser um dificultador. Dados do Disque 100, que recebe denúncias de violências contra pessoas vulneráveis, revela que desde o início da pandemia da Covid-19, em março, houve uma diminuição no número de denúncias. Os casos de violência contra crianças e adolescentes acontecem, em sua maioria, dentro da própria casa. E os agressores são pessoas do convívio, geralmente familiares. As subnotificações são atribuídas, então, ao fato das vítimas estarem sendo obrigadas a passar mais tempo com os seus agressores. Especialistas acreditam que as principais causas dessa redução estão na diminuição de atendimentos médicos e, o mais grave, o fechamento das escolas e creches. Em nossa prática diária, nós sabemos que as escolas são uma grande porta de entrada a esse tipo de denúncia e a escola também é um grande parceiro no acionamento dos órgãos responsáveis, o Conselho Tutelar, em especial, a polícia. No momento em que se discute a reabertura das escolas de forma segura, para muitos pedagogos, a educação sobre o abuso infantil deveria ser levada em conta. Isso porque quando uma criança ou adolescente consegue identificar que está tendo algum direito violado, ele pode ficar menos vulnerável aos abusos e se sentir encorajado a denunciar para alguém de confiança. Mesmo à distância, com contatos online, educadores devem ficar atentos aos sinais de alunos que podem estar sendo vítimas de abusos. É preciso estar muito atento para mudanças de comportamento. Lembrando que essas mudanças de comportamento e também os sinais emitidos, eles diferem de pessoa para pessoa. Entre os sinais está o medo de ficar sozinho, o isolamento social, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, sono, falta de concentração, queda na frequência escolar e baixo rendimento, pouca participação nas atividades escolares. Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foram registradas 26.416 denúncias pelo canal Disque 100 entre março e junho deste ano, contra 29.965 no mesmo período de 2019. A maior parte foi feita de forma anônima. A cada hora, em média, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. É isso o que diz a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma realidade estarrecedora que compromete o desenvolvimento natural da sexualidade infanto-juvenil, que deveria ser protegida nessa fase da vida. É sempre bom a gente frisar e relembrar que o Disque 100, ele funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Para repercutir esse assunto, eu converso agora com o advogado Marlon Barreto. Doutor Marlon, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para você, também para os telespectadores. Eu agradeço muito o convite. Nós acompanhamos na reportagem esse número que, à primeira vista, parece que é um dado positivo, mas, ao contrário, com a pandemia, a denúncia diminuiu. O fechamento das escolas esse fechamento pode ter contribuído. Com isso, os vizinhos, então, são parceiros fundamentais que podem e devem denunciar em caso de qualquer movimentação ali suspeita? É muito importante, muito interessante. Eu queria primeiro dar os parabéns à reportagem. Foi bastante clara, muito educativa, foi bem direta, didática e bem completa. É muito importante a gente entender que essa ideia de proteção da criança e adolescente, ela é uma ideia de rede, é uma ideia de sistema. Isso quer dizer que toda pessoa que está próxima de alguma forma, por alguma relação, seja de vizinhança, ou de parentesco, ou por relacionamento social, nós devemos sempre acompanhar e observar aquelas coisas que chamam um pouco a atenção na mudança das relações normais e dos comportamentos habituais, principalmente das crianças e adolescentes. A criança tem a tendência de se fechar, diferente do adulto ou da pessoa mais desenvolvida, que muitas vezes reage à agressão.
O grande problema é que quando a criança se fecha, isso vai ficando cada vez mais grave e internalizado na convivência familiar, ocorre o que a gente chama, um fenômeno que a gente chama de cifra oculta. É exatamente o que aconteceu com essa estatística. Quando a estatística aparece positiva, é exatamente o resultado de uma condição negativa. Quer dizer, essa questão da subnotificação é muito importante, né? Até para ter a atuação do Estado, do Conselho Tutelar, enfim, dos atores envolvidos, né? Por incrível que possa parecer, a ideia do número ter ficado melhor, ter menos notificações, nos assusta e nos incomoda muito mais do que se nós tivéssemos mais notificações. Da mesma forma como a gente trabalhou muito na implantação do sistema da Lei Maria da Penha, o aumento do número de notificações é um diagnóstico da melhoria da relação social do enfrentamento ao problema. E agora é muito complicado porque as crianças estão dentro de casa, não tem colégio, naquele ambiente ali privado. É difícil, né? Às vezes observar uma coisa ali diferente, nem sempre o vizinho consegue perceber, é bem complicado. Mas, bom, quais são os crimes mais comuns, né? Porque essa prática é um crime e os abusadores, eles estão dentro de casa, muitas vezes? A gente tem já o conhecimento de que, claramente, bem mais do que 2/3 dos casos de todas as formas de violência, psicológica, financeira, física, sexual, elas ocorrem por alguém que participa da convivência familiar. Não vou aqui generalizar um grau de parentesco ou um tipo de relação familiar, mas na maior parte dos casos ocorre com alguém que frequenta, tem a habitualidade da convivência familiar. Bom, o senhor é professor universitário, né, justamente nessa disciplina de direitos da criança e do adolescente. O senhor elogiou aqui no início, né, a reportagem da nossa colega Carolina Chaves, realmente uma reportagem muito completa e que, inclusive, um especialista, ele falou um dado que me chamou a atenção, que por dia 3 crianças são abusadas no Brasil. Esse número é surpreendente. E a gente não sabe o tamanho desse problema, né? Muitas vezes a sociedade não tem a dimensão, o quanto é importante a gente falar sobre isso, denunciar, para que o Estado, vou me repetir aqui, atue nesse caso, né? Perdão, eu vou só fazer uma correção, que é muito pior do que você imagina. Não são 3 por dia, são 3 por hora. Sim, ele falou 3 por hora. Tá vendo como é que eu mesmo me confundi? Porque eu fiquei abismada com esse dado. Eu fiquei com 3 por dia na cabeça, não são 3 por hora. Em todo o Brasil é mais grave ainda. São 72 por dia. A que o senhor atribui a isso? Então, a gente atribui isso a uma série de fatores. Primeiro, um fator que é cultural e histórico. A ideia de que roupa suja se lava em casa. Ou que o que acontece dentro do muro da casa dos outros, nós não devemos nos meter, né? Isso é um fator que precisa ser muito combatido e trabalhado, no sentido de que eu tenho o dever e a obrigação de reportar à sociedade quando eu tenho um grave indício de abuso de qualquer natureza na casa do meu vizinho. O grande problema disso é encontrar o meio termo entre a omissão e vamos dizer assim, entre aspas, a delação irresponsável. Né? Então, com medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de denunciar, não querem se meter e tal, mas para a gente finalizar aqui, essa pessoa que faz a denúncia, né, o pai vai ser responsabilizado certamente, ou responsável, essa criança, mesmo durante a pandemia, ela será recebida por uma instituição, ela terá todo o aparato? O ECA procura sempre manter em primeiro lugar a convivência familiar. Se eu tenho um abusador dentro da família natural, dentro da casa, eu vou procurar primeiro uma colocação em convivência familiar próxima. Então ela vai ficar aos cuidados de um tio, de uma tia, da avó. Se está ocorrendo abuso na casa do pai e eles são separados, vai para a casa da mãe ou vice-versa.
Primeiro a gente tenta, para não ter um impacto tão violento sobre essa criança, antes de institucionalizar, a gente procura buscar uma convivência familiar alternativa. Caso não seja possível, ou nas hipóteses em que está fora do alcance essa convivência familiar, é claro que todas as unidades da federação têm unidades preparadas para o acolhimento. Doutor Marlon? Nós Oi. tivemos uma pequena falha aqui, eu até perguntei se meu áudio estava aberto, porque eu já percebi ali que tivemos um probleminha na conexão. Desculpa. Mas o que importa, imagina, o que importa é que essa criança estará segura, será bem recebida, né? O nosso tempo é curto, infelizmente, já terminamos o tempo, o assunto rende. Muito obrigada pela entrevista, ficou claro aí as informações preciosas. Uma boa tarde para o senhor mais uma vez, doutor Marlon. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade.